Fala, gente boa! Bom, o mandamento é algo para ser cumprido. Como eu sou um cara muito religioso, então eu terei que cumprir, né, esse mandamento, né? Esse mandamento que todo mundo já está mais careca, né? Que o expediam a mim de saber, né? Que é mostrar fotos antigas, né? De Joinville para os espectadores da TV Alameda Cultural. Então eu iniciarei este vídeo mostrando essa foto aqui da estação ferroviária, né? Ela foi uma foto batida em 1918. Se vocês conseguirem, né, reparar, né? Se vocês conseguirem reparar, existem vários automóveis, né? Já existem vários automóveis aqui nessa foto, né? Repetindo, essa foto ela é de 1918. E tem uma outra foto aqui, ó. É uma foto mais recente. Ela é uma foto tirada possivelmente ali por volta de 1930, né? Essa foto aqui, ó, a foto aqui de baixo, né? Onde tem essas pessoas super bem vestidas, né? Bom, voltando, né? Falando sobre a ferrovia, né? A ferrovia aqui em Joinville. Bom, eu tinha dito que aquele levantamento topográfico da região por onde passaria o ramal ferroviário e foi feito em janeiro de 1903. Minto. Esse levantamento topográfico, liderado pelo Leite Ribeiro, hoje nome de rua, Leite Ribeiro, ele foi feito em abril, né? Não em janeiro, em abril de 1903. Embora já se fizesse um levantamento daqui da região em 1903, só praticamente 2 anos mais tarde é que iniciou propriamente, teve o início, né, da obra propriamente dita. Então, em janeiro de 1905, teve início o trabalho de terraplanagem. Isso a princípio lá em São Francisco. Já que eu falei agora, citei São Francisco, naquele local onde hoje existe o Porto de São Francisco, né, eles tiveram que construir um trapiche, um local todo especial para que houvesse o desembarque das locomotivas e de todo o material que seria utilizado na construção do ramal ferroviário, né? A princípio, o trecho inicial, obviamente ele começaria ali em São Francisco e ele iria até a região do Itapocu, não o Itapocu, aquela região do Itapocu pertencente a Araquari, né? Mas quando eu digo Itapocu, uma região pertencente a Jaraguá, né? A região banhada pelo rio de mesmo nome. Então, a princípio, o trecho inicial da ferrovia iria até um trecho, até uma parte de Jaraguá, né? Mas voltando, como eu disse ainda há pouco, o serviço de terraplanagem teve início em janeiro de 1905 e em outubro, em julho de 1905, chegou um navio a vapor chamado navio Cartago. Esse navio a vapor, ele trouxe, até eu farei uso aqui da minha colinha, né? Ele trouxe 2.312 trilhos e 4.630 talas. Uma tala é uma peça que é utilizada para se juntar os trilhos, né? Então, todo esse material ele chegou através de um navio a vapor chamado Cartago, isso em julho de 1905. E quase ao mesmo tempo que o navio Cartago, chegou um outro navio a vapor chamado Guaíba, né? Guaíba com Y. Esses dois navios eles saíram da Bélgica, mais exatamente do porto de Antuérpia. Inclusive, todo esse material, esses trilhos, esse material, né, que eu estou mencionando, ele era de fabricação belga, né? Ele foi fabricado por uma empresa chamada Coqueril, né? Perdão pelo meu péssimo francês. Sim, se fala francês na Bélgica, né? Mas voltando, bom, houve logo um problema, porque um desses trechos iniciais desse ramal ferroviário partindo de São Francisco, ele teria que passar por um banhado, uma região de banhado em Jaraguá. E também havia um problema também no trecho entre Jaraguá e Hansa Humboldt. Como eu tinha dito já em um dos vídeos da semana passada, Hansa Humboldt equivale a atual Corupá, né? Esse nome, nome complicadíssimo, que eu acabei de pronunciar, né? Nome mais complicado que tentar entender alguma letra de música do Djavan, isso é o antigo nome de Corupá. Pois bem, além de ser um banhado,
né, de ser uma região bastante difícil de fazer a terraplanagem, de se trabalhar, havia ainda um outro porém. Era uma região rural. E os agricultores, né, os colonos, que tiveram suas terras desapropriadas, eles acabaram não vendo a cor da grana, né? Então eles tiveram a terra desapropriada, mas o din-din, né, o faz-me rir, o combustível, eles não viram, né? Então, além da questão da falta de pagamento, né, havia essa questão da falta de pagamento. Um desses colonos, um desses agricultores, era um imigrante polonês chamado Ernest Kulak. Em 23 de outubro de 1906, ele literalmente botou tudo pelos ares, literalmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele botou dinamite no trecho da ferrovia que passava pelas terras dele, né? Não só os trilhos, mas também as torres telegráficas também acabaram indo pelo ar. E isso foi algo assim tão grave que acabou gerando uma crise diplomática entre o Brasil e o então Império Austro-Húngaro. Para quem não sabe, a Polônia, a maior parte da Polônia, até 1918, parte do que hoje é a Polônia, pertenceu fazia parte do Império Austro-Húngaro, né? Então, por isso, houve, né, repetindo, houve inclusive até um incidente diplomático entre o governo brasileiro e o governo austro-húngaro, né, por causa do glorioso Ernest Kulak, né, o polonês, o polaco enfesado, né? Mas voltando a falar sério, né? Voltando a falar sobre a história da ferrovia, hoje se comenta, né? Se critica muito, né? A questão do fechamento do linguado, né? Bom, algo que poucos sabem é que parte do linguado ela foi fechada já em 1906. Quando eu digo a parte do canal do Linguado, estou me referindo à parte do canal que fica entre a Ilha do Linguado e a Ilha de São Francisco. Então, essa região, né, esse local que eu estou mencionando, ele foi aterrado já em 1906. Estima-se que tenham sido utilizados 8.000 metros cúbicos de barro e terra para realizar esse aterro, né? Curiosamente, na época não houve nenhuma manifestação contrária, estranhamente, né? Inclusive, um vídeo, a questão de 2 ou 3 semanas atrás, eu citei o Inácio Bastos, né? Inácio Bastos, que foi telegrafista, jornalista, poeta, dramaturgo, enfim, em um vídeo bem recente, né? Eu comentei que ele foi dono do próprio jornal, que era o Jornal Comércio de Joinville, Comércio, com 2 M's e sem acento no E, que era e o sócio dele era o Abdon Batista. Bom, o Inácio Bastos, ele acabou escrevendo um artigo para esse jornal, obviamente o Comércio de Joinville, em que ele comenta sobre o andamento das obras desse ramal, né, desse trecho ferroviário. Ele comenta o seguinte, né, nesse artigo, né, o Inácio Bastos, obviamente. Em número de 60 foram colocadas as vigas no canal, né, no caso linguado, tendo cada uma dessas vigas 11 metros de comprimento, né, e profundidade, né, cada uma dessas 11 vigas, entre 4 e 5 metros, conforme a resistência do solo. Para afincar, né, as vigas, essas 11 vigas, estão sendo levantadas uma roldana de bate-estaca, cujo mastro tem o peso de 1.200 quilos e dá 4 pancadas por minuto, sendo o mesmo movido a vapor. A ponte provisória, que era aquela ponte que existia entre Araquari e a Ilha do Linguado, né? Possivelmente você já deve até ter visto essa ponte, né? Essa ponte que havia ali no canal, né? A ponte provisória, né, que acabou sendo definitiva, terá 400 metros, né? Bom, isso aí foi uma descrição que o nosso glorioso amigo Inácio Bastos, o popular Naná, fez dessa obra, né? Bom, a obra, né, o local onde hoje está a estação ferroviária de Joinville, esse terreno, a princípio ele pertencia a uma família de agricultores, era a família Yenck, né? E o engenheiro responsável
pela construção da estação ferroviária de Joinville foi justamente o Leite Ribeiro, que eu tinha mencionado no vídeo anterior, que hoje é nome de rua, né? Bom, antes de se iniciar a construção da estação ferroviária de Joinville, né, obviamente, a planta da estação ela foi apresentada em outubro de 1905, né? E quem acabou aprovando, dando uma aprovação à planta, né? E consequentemente a própria construção da estação ferroviária acabou sendo um outro engenheiro, que era um engenheiro fiscal chamado Campos Melo, né? Então havia dois engenheiros, o engenheiro civil, que obviamente era o Leite Ribeiro, e o engenheiro fiscal, que acabou aprovando, dando um ok para a planta, né, da estação ferroviária de Joinville, que foi o Campos Melo, né? O Campos Melo, ele era o engenheiro fiscal, ele era o cara da grana, falando em português curto e grosso, né? Bom, eu tinha mencionado sobre a Ilha do Linguado. Era muito comum os passeios de final de semana das famílias francisquenses do local onde estava sendo construída a estação ferroviária de São Francisco até a Ilha do Linguado, né? Eram passeios de vagonete, né? Vagonete que puxava, né? Uma locomotiva que puxava vagonetes, e nesses vagonetes iam essas famílias, né? E fazia-se esse passeio turístico, né? Em 26 de junho de 1906, pela primeira vez uma locomotiva, ela acabou ultrapassando o Canal do Linguado e chegando até Paraty, que hoje é Araquari, né? Essa foi a primeira vez que um trem ele acabou chegando ao continente. Isso em 26 de junho de 1906. Inclusive Inácio Bastos, ele fazia parte foi um desses primeiros passageiros que estavam presentes nessa viagem, né, de 26 de junho de 1906. Né? A princípio, né, nessa altura, isso, em 26 de junho de 1906, já haviam sido construídos 17, esse ramal ferroviário, ele já tinha 17 quilômetros, né, de extensão. E esses 17 quilômetros que terminavam em Paraty, que hoje é Araquari, eles demoraram 42 minutos para serem percorridos, né? Bom, obviamente, essa história não fica por aqui, eu tenho mais informações curiosas, mais curiosidades a passar a vocês, só que isso fica para o próximo vídeo. E não estranhem esse barulho, caso vocês estejam ouvindo um barulho aí de bitoneira, né? Não estranhe, porque aqui do lado da minha casa está acontecendo uma obra, né? E é aquele velho e tradicional barulho de obra, né? Aquele tão agradável barulho de obra. Então, não se assustem, né? Não se incomodem, né? Aqui já fica o aviso. Então, até o próximo vídeo, um abração e até lá!